O negócio é o seguinte: se existe algo que faz a comunidade de One Piece continuar tão fervorosa nas redes sociais, discutindo por horas, dias e até anos, esse algo são os mistérios que Eiichiro Oda coloca na sua obra. Porque o Barba Negra consegue ter o poder de duas frutas ao mesmo tempo? O que aconteceu no século perdido? Quem foi Joy Boy? O que é o One Piece? Qual o sonho do Luffy? Se você é fã, você certamente já passou algum tempo tentando encaixar as peças ou consumiu algum conteúdo que tentava desvendar alguma dessas questões. Mas nos últimos tempos eu venho tendo a impressão de que nós estamos entrando em um ponto da obra onde boa parte desses mistérios que a comunidade tenta desvendar há tanto tempo estão para ser revelados. Eu sinceramente acho que nós podemos estar vivenciando o momento mais crucial de One Piece nesse sentido. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. E obviamente, esse vídeo terá alguns spoilers de certas coisas que têm acontecido no mangá atualmente, então esteja avisado, beleza? Bom, se você acompanha o mangá ou segue qualquer canal que fala de One Piece, você sabe que principalmente nos últimos arcos, Egghead e agora Elbaf, diversos momentos e revelações históricas têm acontecido. Em Egghead, nós finalmente conhecemos toda a história do Kuma. Vimos finalmente os Gorosei em ação, o que por si só eu já acho um evento extremamente importante e significante, já que a primeira vez que esses personagens apareceram foi em 2002, quando os Chapéus de Palha ainda estavam em Jaya. Eu não era nem nascido ainda. E só recentemente, depois de mais de 20 anos, que o Oda resolveu colocá-los fazendo alguma coisa, nos dando um pouco mais de noção do que eles são. Além disso, através da mensagem do Vegapunk, nós descobrimos diversas novas informações muito relevantes para a lore, como o fato do Joy Boy ter sido o primeiro pirata da história e ser do grande reino atacado pelos 20 reis no século perdido. Além de, no final, a gente finalmente ter um pequeno vislumbre de como ele era, através de um breve flashback do Emmett, onde o Oda colocou a silhueta do personagem, o que também foi um momento lendário. Junto disso tudo, nós agora sabemos que a Guerra do Século Perdido ainda está acontecendo, e sabemos também que o mundo de One Piece foi afundado por conta do uso das armas ancestrais durante o Século Perdido, que causou um aumento de 200 metros no nível do mar. Em Elbaf, nós conhecemos um pouco mais sobre a mitologia de Nika, vimos um outro ex-integrante dos Piratas Roger, conhecemos os Cavaleiros de Deus e descobrimos que o Shanks tem um irmão gêmeo do mal, que até hoje eu tenho certa dificuldade de realmente acreditar que existe. Vimos também um dos painéis mais importantes da obra inteira, que é o mural que o Frank observa e os textos sobre o primeiro, segundo e terceiro mundo, que fez a comunidade inteira fazer mais 1 bilhão de teorias. Presenciamos a chegada de Imu na Ilha dos Gigantes através de um dos Cavaleiros de Deus, vimos mais de seus poderes e agora, mais recentemente, nos foi revelado o verdadeiro visual do pirata lendário Rox de Zebek, ou como descobrimos nos últimos capítulos, Davy de Zebek. E junto disso também foi confirmado que ele é o pai do Yonkou Barba Negra. Essa inclusive foi uma revelação feita cedo demais, na minha opinião. O Oda, assim que nos mostrou o Zebek, já colocou na legenda que ele era o pai do Teach, que é meio sem sentido se você parar pra pensar. Imagina se ele não coloca isso na apresentação do personagem, e aí só quando ele tá falando sobre o seu verdadeiro nome e a sua verdadeira intenção pra ir pra God Valley, a gente descobre que o nome do filho dele, que tá lá na ilha, se chama Teach. Seria ou não seria muito mais impactante? Seria, né? Mas, enfim, não aconteceu. Falando em God Valley, junto da revelação do Zebek, nós estamos testemunhando o que realmente aconteceu nesse incidente. E com isso, nós descobrimos que ninguém mais, ninguém menos que Monkey D. Dragon estava presente neste fatídico evento. E que ele tentou salvar o Shanks e seu irmão de toda a catástrofe que estava ocorrendo. Relembrar tudo isso que eu acabei de citar me fez pensar como nessa saga final, nós estamos cada vez mais perto de ter as revelações de coisas que o Oda deixou em aberto a história inteira. O que é esperado numa saga final, mas ainda assim, eu particularmente não consigo deixar de ficar entusiasmado de viver isso. Porque imagina que a gente tá mais perto do que nunca de realmente descobrir o que aconteceu no século perdido. Quem é Imu, quem foi Joy Boy, como nasceram as Akuma no Mi, o que é a vontade dos D, por que o Bug virou um carro em Logtown, por que Long Ring e Long Land é um arco tão hateado se ele nem é tão ruim assim, e vários outros mistérios. Em algum momento, nós talvez estaremos
estamos acompanhando um flashback que conta a história do Joy Boy. Isso não é maluco? Como a gente tá próximo de ver com nossos próprios olhos a resposta de diversos mistérios. Óbvio que isso não vai acontecer amanhã, tudo isso vai levar alguns bons anos. Mas de novo, a gente tá mais perto do que nunca. Nós estamos na saga final, nos últimos arcos. Tipo, é agora, mano. Imagina quando a gente chegar no momento em que o Luffy se encontra com o pai, ou que o Shanks se encontra com o Luffy. O que eu preciso que aconteça em Elbaf, inclusive, porque eu fiz uma aposta em live uma vez, dizendo que se o Shanks não aparecer nesse arco, eu vou ter que fazer uma live vestido de Sr. Pink. Então, por favor, Oda, me ajuda nessa aí, por favor. Faz essa boa pra mim, né? Mas, enfim, voltando. O quão histórico não vão ser esses encontros e reencontros? E claro, imagina quando o bando chegar em Laugh Tale e nós tivermos o capítulo intitulado apenas de One Piece, onde é revelado finalmente o que é o tesouro. Toda vez que eu penso que a gente tá chegando lá, nesses momentos históricos, eu fico muito animado. Porque também imagina que, depois que tudo isso for revelado, muita gente vai começar a assistir o One Piece, a ler o One Piece, já sabendo, sabe? Tipo, quando for revelado o tesouro, meu amigo, vai ser contado isso em todo canto da internet. Então, nós estamos desbravando a mata de One Piece ao vivo. Vai ter gente que vai começar sabendo de um monte de coisa, sabe? Sabendo do visual do Zebek, quem foi Joy Boy, o que aconteceu no século perdido. Então, assim, nós somos privilegiados em poder testemunhar tudo isso em primeira mão. E eu acho que cada vez mais dá pra sentir que realmente nós estamos na reta final de One Piece. Só que, ao mesmo tempo, eu acredito que toda essa parte de revelação de mistério e contação de histórias que a gente tá aguardando há tanto tempo, talvez venha a um custo, que é o escanteamento ainda maior dos Chapéus de Palha. Porque pega esses dois últimos arcos que deram início à saga final, Egghead e Elbaf. Egghead tinha muita expectativa dos fãs que seria um arco focado no Franky, e como a gente viu, não chegou nem perto disso. Na verdade, foi um arco muito focado no Kuma, Vegapunk, Bonnie, e no final, os Gorosei também roubaram muito a atenção. Em Elbaf, corre-se o risco de acontecer algo semelhante com o Sop. A gente espera que ele tenha um grande destaque, porque sempre foi parte muito importante do personagem a sua inspiração nos gigantes e a sua vontade de visitar essa ilha. Só que, até agora, a gente não teve muita indicação de que ele realmente é o foco. Na verdade, não teve nenhuma, né? Quais têm sido as coisas mais relevantes do arco até agora? Gaban, Cavaleiros de Deus, Loki e agora Zebek e tudo que envolve o incidente de God Valley. Não tem nada dos Chapéus de Palha. No início, a gente até teve aquele reencontro extremamente emocionante do Sol com a Robin, mas de resto, eles não são o foco principal. E eu acho que daqui pra frente tem uma grande chance disso acabar sendo ainda mais recorrente do que já tem sido, desde que os Chapéus de Palha entraram no Novo Mundo. Essa já é uma reclamação antiga dos fãs de que os protagonistas viraram caricaturas de si mesmos e que não recebem mais tanto destaque nos arcos como era anteriormente. É muito evidente como o foco da história, por vezes, é mais o mundo de One Piece do que esses personagens que nós acompanhamos desde o início. Eu acho que a partir do momento que o Oda começar a nos revelar os diversos mistérios que rondam a obra há tanto tempo, ele vai acabar sacrificando ainda mais o foco nos protagonistas. Porque não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo, e eu acho que Egghead e Elbaf, principalmente, talvez sejam ótimos exemplos disso. Agora imagina que a gente tem Dragon, Shanks, Barba Negra, Imu, Kobe e tantos outros personagens que vão ser chave nesse final, sem contar as histórias de lendas do passado do século perdido que a gente talvez veja em flashbacks. Como que o Oda vai conseguir contar a história de tudo isso e ainda focar no Chapéus de Palha? Se até então eles já têm sido jogados de lado, imagina quando a coisa ficar ainda mais caótica. Eu espero que o Sop ainda tenha seu momento no arco atual. Eu gosto do personagem e quero muito ver ele tendo um grande desenvolvimento. Mas será que o Oda vai conseguir entregar algo assim? No meio de tudo que tá rolando na ilha, com Imu, Loki, a necessidade de preparar os próximos arcos, que talvez seja uma grande guerra, será que ele e seus companheiros vão ter o destaque que mereciam na saga final? Bom, eu quero acreditar que sim. Eu quero acreditar que o Oda vai conseguir entrelaçar a jornada e o objetivo dos Chapéus de Palha com todo o resto da história ligada a Imu, Joy Boy, Barba Negra, Século Perdido e tudo mais, a fim de não fazer com que eles percam ainda mais destaque dentro da história. Mas se isso realmente vai acontecer, só o tempo nos dirá. Mas enfim, agora eu quero saber a opinião de vocês. Então deixa aí seu comentário, não se esqueçam também do like que ajuda muito, e se inscrevam aqui no canal. E se você curte meu conteúdo, quer me apoiar e ter acesso aí a alguns conteúdos exclusivos,
se torne membro por apenas R$ 4,99 por mês, beleza? Bebam água porque é importante e tamo junto.